eu sou bastante crítico sobre o aspecto de preservar as pessoas, de preservar a saúde das pessoas, não é? Eu sempre pergunto assim, Juliana, você gostaria que você recebesse seu pai com um corte na mão, com uma perna quebrada, pela falta de conhecimento da empresa, dos aspectos que levaram a essa ocorrência? Ninguém quer isso, não é? Então, eu me dediquei bastante tempo levando para os concessionários essa preocupação, né? De que a gente tem que devolver as pessoas inteiras para casa. Não podemos devolver as pessoas com alguma doença do trabalho, alguma doença psicológica. Não, nós temos que devolver as pessoas trocam a sua mão de obra pelo salário, pelo seu ganha-pão. Mais nada do que isso, e a gente espera que todos entendam que esse é a maior máquina que existe dentro da empresa, a mão de obra. Porque pode ter uma máquina extremamente, um robô, como temos aí, as raspas e tal, mas sempre tem que ter a pessoa que vai lá e coloca a receita, que verifica a qualidade do serviço que está sendo prestado. Então, eu sempre busco, né, que as pessoas tenham saúde e possam voltar inteira para casa. Eu sou, como qualificação pessoal, eu já fiz muita coisa na vida, graças a Deus. Em 28 anos de Pirelli, eu cheguei na Dunlop, que não era nem Pirelli, era Dunlop, com 12 anos de idade. E eu já tinha os meus compromissos com a empresa. Depois aí fui para o campo de provas da Pirelli, fui para a engenharia como coordenador, como engenheiro, como diretor, 2012, na Bandag, e aí eles me ofereceram a oportunidade de continuar trabalhando para a Bandag, porém, com uma empresa, uma PJ. E aí foi que eu continuei, né, fazendo esse trabalho, e quando a Bandag veio a ser vendida, né, o Martin Carver vendeu a Bandag para a Bristol Firestone, e a Bristol Firestone tem uma visão diferente de negócios, né? A Bristol Firestone decidiu não mais patrocinar o trabalho que eu fazia para a rede toda da Bandag. Mais ou menos é por aí. Eu sou perito judicial, atuo em várias varas do trabalho, várias varas judiciais também. Nós temos todos os equipamentos para fazer qualquer tipo de medição ambiental, qualquer tipo, né? Nós temos todos os equipamentos. Somos uma empresa muito séria e, como eu digo para todos os juízes nas varas que eu presto peritagem, eu costumo dizer, doutor, eles me chamam de doutor, não é, não é. Por quê? Porque às vezes tem algumas interferências. E aí eu costumo dizer, olha, doutor, esse cara aqui não é, não é, né? Então, a gente não é muito flexível, não, quando a gente percebe que as situações não são boas, né? Obviamente que se discute, se muda de caminho, faz um rearranjo, mas dentro da legalidade. Fora da legalidade não dá certo, é problema isso. Ok? Então, estamos aqui à disposição de vocês, né? E, com certeza, prestando o melhor que nós podemos. O motivo da gente estar aqui é que nós não queremos gastar dinheiro na justiça. E para a gente não ter esse inconveniente de se gastar dinheiro na justiça, nós temos que atender a legislação. Nós estamos aqui para tentar chegar o mais próximo da perfeição do que as leis determinam. Veja, hoje nós temos um problema
que não é um problema, nós temos uma situação que todas as recapadoras têm. Todas, né? Tem menos na parte sul, um pouco mais ou menos na parte do central do país, um problema bem pesado para a parte norte, né? Que a gente vai falar sobre o quê? Calor, né? Coisas que a gente não domina. Porém, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter ações que demonstrem para a sociedade, que demonstre para o funcionário, que demonstre, no caso de uma ação trabalhista, que nós estamos preocupados com isso também e estamos buscando solução, né? Então, eu digo assim, eu estive lá com o Neilson em Roraima. A característica de lá é muito calor, está perto do trópico, né? Então, é muito quente, realmente é muito quente. Para isso, a gente tem que ter algumas atitudes que possa amenizar até onde é possível e também contribuir para que a saúde dos funcionários não seja desgastada, ok? E isso é perfeito, a gente consegue fazer isso de boa, né? A gente consegue administrar essa situação e resolver do melhor modo. É quente? É quente. Isso não se discute. Mas vamos ver lá, vamos trabalhar com revezamento, vamos trabalhar deixando a porta do autoclave um pouquinho mais tempo aberta. Tem situações que a gente tem, em cada caso, verificar aquilo que é melhor, tá bom? Então, sobre o aspecto químico, que hoje se debate muito sobre o aspecto químico, né? Eu já fiz, inúmeras avaliações de poeiras total, que a gente faz o trabalho de análise em cima da raspa, em cima da escariação, fumos, hidrocarbonetos que são exalados aí pelo hexano, né? Mas tudo isso não me preocupa. Por quê? Porque a gente tem controle de tudo isso, a gente sabe que nível está, ok? Nível de ruído, né? A gente tem um problema sério, todo mundo tem esse problema na borracharia, né? Na parafusadeira pneumática. Puta vida, pensa o tanto de coisa que eu já fui atrás, até agora não resolvemos. O que resolve é o EPI, né? Então, até que a gente não tenha uma solução para essa parafusadeira, realmente nós temos que ir contornando para a gente minimizar o efeito do ruído nessas condições. Enfim, é por aí que a gente pensa, é por aí que a gente trabalha, né? E sempre fazendo com que todos possam utilizar dos estudos que a gente faz. É por esse motivo que eu agradeço a Sobanda me dar essa oportunidade para a gente poder, né, disseminar, né, em todos os seus associados o aspecto de prevenção do trabalho, de acidentes, de prevenção de saúde. Tudo nasce no PGR. Um PGR mal feito, com certeza vai dar problema lá na frente. Com certeza. Tá? Um PGR mal feito, um PGR faltando informações ou com muitas informações que não são necessárias. Quem muito fala, muito erra. Quem muito escreve, muito erra. Tá? Então, às vezes, a mãe queria pintar a filha com tanta maquiagem que chegou a furar os olhos da filha, não é? Então, não é o nosso caso. Nós fazemos exatamente aquilo que a legislação nos obriga, ok? Nem mais, nem menos. Quanto mais fala, mais erra. Quanto mais escreve, mais erra, né? Então, a gente faz exatamente aquilo que a legislação nos obriga, ok? Obviamente que um mau PGR mal feito, falta informações, ou tem informações que só dá tiro no pé. Sabe o que é isso, pessoal? Escrevem coisas que vai ferrar nós na justiça sem necessidade. Então, tem que ser muito bem pensado. PGR é onde tudo começa. Mauri, talvez explorar um pouco mais em relação ao PGR,
supõe-se que todos tenham conhecimento sobre o PGR, mas talvez aqui entre o grupo tenha alguma dúvida em relação ao que é de fato esse programa de gerenciamento de riscos, né? Eu vou explicar. O programa de gerenciamento de riscos foi uma sequência de um programa do governo que chamava Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Muita gente entendia que riscos ambientais era jogar óleo na rua, não é ambiental, é o ambiente do trabalho, ok? No ambiente do trabalho, tá? A sua casa, Juliane, pode ser um ambiente de trabalho. Se você tiver aí uma assistente, alguém que lhe ajude, essa pessoa recebe o seu salário, tenha todas as garantias do trabalho, né, legais. O ambiente do trabalho, a sua casa é um ambiente do trabalho. Então, ficou meio vago esse assunto. Então, aí resolveram mudar o nome, Programa de Gerenciamento de Risco, porque, na verdade, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos gerenciar os riscos, né? Eu costumo dizer assim, nós temos riscos a partir do dia que nós nascemos, né? Quando nós nascemos, nós podemos ter um risco de ter uma deficiência física, nós temos o risco de ter aí um problema cardíaco. Então, nascer é um risco, né? Então, o que nós precisamos, Juliane? Nós precisamos entender que até na nossa casa nós temos que fazer gerenciamento de riscos. Por exemplo, se você, Juliane, na sua casa tem uma criança pequena, por favor, não deixe o cabo da panela que está fervendo água para fazer o macarrão fora do fogão, que a criança vai lá e vai puxar e vai se queimar, entendeu? Então, isso é gerenciamento de risco. Na empresa, o que é gerenciamento de risco? Nós temos um grande risco de ter partículas volantes. O que é isso? Nós temos faísca, poeira, que pode ir nos olhos. Então vamos pôr um óculos de segurança no cara para evitar que ele tenha um problema nas vistas, não é? Então isso é gerenciar o risco, ok? Mais alguma coisa? Deu para entender? Alguns outros exemplos de riscos dentro da reformadora para que eles consigam se visualizar dentro da problemática? Com certeza, com certeza. Riscos a gente tem e vários riscos. Por exemplo, vamos falar de riscos químicos, né? Nós temos lá na cabine de aplicação de cola, nós temos uma solução, que a gente chama de solução, uma mistura de borracha com borracha natural, com solvente tipo hidrocarbonetos, e essa definição que está na FISPIC do fornecimento da cola aí para os concessionários, né? Fui eu que fiz essa FISPIC, né? Então, é mais ou menos o seguinte, o operador da cabine de cola, ele tem um grande risco de inalar esses hidrocarbonetos, que são altamente cancerígenos, né? Obviamente que a gente tem controle para isso. Tem uma cabine de cola, tem um equipamento de exaustão, a gente utiliza as máscaras PF2, que são as máscaras próprias para neutralizar esses hidrocarbonetos. A gente tem a avaliação química, né, através de bomba gravimétrica, através de tubo colorimétrico, que a gente manda para os laboratórios para a gente saber qual é o volume de gases de hidrocarboneto que existe naquele ambiente, né? Do mesmo modo, quando a gente vai fazer escariação, nós estamos respirando ali fumos de borracha, né? Fumaça, né? De borracha. E o que pode ter ali? Pode ter contaminantes importantes. E por isso que é obrigatório utilizar as máscaras PF1, que são as máscaras que fazem a filtragem dessas poeiras, desses fumos. E também a gente tem condições de fazer o quê? De recolher material, mandar para o laboratório e saber quanto tem de poeira total nesse ambiente, ok? Então, isso é o gerenciamento do risco, tá bom? Mais alguma dúvida, eu posso dar mais exemplos. Não, perfeito. Vou comentar com o pessoal as dúvidas que eles tiverem, podem colocar no chat ou podem levantar a mão aqui, a gente vai esclarecendo, mas a ideia de trazer aqui essa construção do PGR é exatamente isso, né? Pela vivência, o histórico que o Amaury tem
durante esses longos anos, de saber exatamente quais são os riscos que ocorrem dentro das reformadoras. Então, a construção, levando-se em conta todas essas possibilidades de riscos, né? Nós temos aqui o próximo ponto, Mauri, a elaboração do LTCAT. Queria que você também falasse um pouquinho sobre o LTCAT. É assim, gente. O gerenciamento de riscos, ele pode ser feito por um técnico de segurança, pode ser feito até pelo gerente da empresa, né? Porque se ele tiver conhecimento dos riscos, se ele tiver conhecimento da legislação. Porém, esses riscos, eles só são oficializados se realmente houver um laudo técnico das condições de ambiente do trabalho, que é o LTCAT. E quem pode fazer esse laudo? Laudo somente é permitido para engenheiros e médicos, certo? Só engenheiros e médicos podem fazer esse tipo de laudo. Então, nós, através do PGR, nós pegamos todas as avaliações, tudo aquilo que nós encontramos no gerenciamento de riscos, analisamos e montamos um laudo, que chama o LTCAT, um laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Esse laudo é o documento que tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica, é o laudo oficial da empresa. Normalmente, nas perícias, além do PGR, nós também solicitamos o laudo, né, o LTCAT, que formaliza, através de responsabilidades técnicas, mostra, né, retrata o gerenciamento de riscos. Mauri, acho que vale uma ressalva em relação a conversas anteriores que nós já tivemos, né? Empresas que às vezes contratam médicos que não têm relação nenhuma com o negócio, não têm proximidade e acabam fazendo esse laudo de uma visão muito superficial, né? E aí, os problemas que ocorrem a partir disso, se puder trazer um pouco também esse cenário, por favor, okay. Porque aí fala muito da importância do trabalho sendo executado por um engenheiro, né? Sim. É assim, ó, Juliane, quando a gente fala, eu vou pegar um outro bracinho para chegar na sua resposta, na sua pergunta. Quando a gente é nomeado perito, né, judicial, às vezes a gente não sabe nem do que se trata, né? Não é específico, né? Então, eu posso fazer uma perícia, ser nomeado um perito numa empresa que faz macarrão. Pode ser que eu receba uma perícia para ser feita num frigorífico. Ou talvez a gente receba aí seja nomeado para fazer uma perícia numa automobilística tipo Renault, Volkswagen, enfim. A gente, como perito, a gente tem que entender um pouco daquilo que é o ramo que está sendo trabalhado naquele momento. Porém, tudo isso, Juliane, precisa ter o quê? O embasamento nas normas regulamentadoras. Entende? Então, você pega as normas regulamentadoras e coloca dentro desse ambiente. O que acontece? Eu já vi muitas empresas fazendo perícias que eles contratam o amigo que joga tênis junto e que vai lá e faz o PGR. Aí a gente pergunta, mas o cara veio aqui? Não, nós explicamos para ele. Então... Não dá. Por quê? Porque ele vai escrever coisas que possa ser tiro no pé de vocês, ou pode faltar informações. Entendeu como é que é? Então, é muito importante que as pessoas entendam que cada um tem a sua expertise. Entende? Então, assim, não sou contra, mesmo porque a legislação permite, e se eu não vou contra a legislação. Mas expertise é alguma coisa que tem que ser dado valor, né? Eu tenho, obviamente, a gente não precisa nem dizer aqui assim, os nomes, né? Vamos só falar os milagres, né? Eu tenho informação assim, puxa, o dono da empresa não tinha visto a informação pesada que foi feita no PGR. Pesada, entende? E por quê? Porque realmente a gente vê muito isso, viu, Juliane?
empresas que se propõem a fazer o PGR, o PCMSO, e que não tem funcionários para isso. Então, não tem o comprometimento, entende? O que vai acontecer? Na hora que der o aperto, na hora H, a pessoa fala, eu nem sei disso aí, eu não vi isso aí, não chegou ao meu conhecimento, né? E, como a Mauri, eu nunca deixei ninguém na mão. Sempre que aconteceu um caso assim, 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 pego o carro, pego o avião e vou lá, juiz, doutor juiz, é assim, 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 tá aqui, ó, né? Então, a gente, não sou melhor do que ninguém, claro, ninguém está aqui para dizer isso, mas o comprometimento é muito, muito sério, muito pesado para isso, gente. Não contratem pessoas, não fazem de conta que estão fazendo as coisas. Não é desse modo, tá? A gente faz de conta que paga, o outro faz de conta que fornece, e depois, no frigir dos ovos, ou faz de conta quem paga mal, paga 2 vezes. Ou paga até bastante 2 vezes, tá? Então, o LTCAT é muito importante. O documento oficial legal que a pessoa que está assinando o LTCAT assume a responsabilidade daquilo que ele escreveu, ok? Então, é por aí. Deu para entender? E a Mauri, aproveitando, poderia falar um pouco também sobre o laudo ergonômico que faz parte do projeto, né? Exatamente, laudo ergonômico. Ergonomia, né, estuda os movimentos do esqueleto humano, né? O que a gente analisa nisso, né? Analisa os movimentos, principalmente os movimentos repetitivos, que traz uma doença nos tendões, né? E levando até a pessoa a ser incapacitada, né? Levantamento de peso, né? Pessoas funções que a gente percebe que é excessivo, ultrapassa o limite estabelecido, o máximo estabelecido pela legislação. Então, isso a gente tem que analisar. Tipo, o pessoal do escritório, né? O pessoal de concentração no computador, que tem uma pausa, né? O pessoal, tipo, da escariação, né? Que ele tem um movimento arcado, né? Ele fica arcado com a esmerilhadeira, né? Isso a gente também tem que ter conhecimento, até para que a gente possa ter aí uma ginástica, antes do trabalho, uma ginástica na hora do almoço, antes do almoço, ou fazer alguma coisa que alivie essa postura e o desgaste físico excessivo. Então, o laudo ergonômico a gente analisa esses aspectos. E o PPP? O PPP. O famoso PPP. Todo mundo quer PPP, Juliane. Todo mundo quer PPP com ruído acima de 86 decibéis. Todo mundo quer PPP com manuseio de produtos químicos. Esse é o sonho de todo mundo, óbvio. Só que, para isso, nós temos a responsabilidade. O PPP de responsabilidade, a ação do PPP é de responsabilidade do INSS. Nós não temos ação nenhuma. A ação que nós temos que dar para o INSS é corretamente as informações do trabalho em todo o período do funcionário e todas as atividades que ele teve durante todo esse período. Eu já faço isso faz muito tempo, né? Eu nunca tive o desconforto de ter uma diligência do INSS por causa de informações incorretas do PPP. Já tive isso. Mas, por outro lado, eu já ouvi muito assim, Mauri, mas o cara é tão bonzinho, o cara foi um trabalhador muito bom, vamos ajudar ele? Vocês já ajudaram, pagando o salário dele, pagando todos os direitos dele. Não vejo motivo de a gente se expor a empresa para que a gente seja bonzinho com alguém. Não é dessa forma, né? Então, eu mesmo elaboro os PPPs. Eu sento aqui no meu computador, as empresas me mandam
a sua necessidade, eu analiso todas as funções, todas as avaliações, escrevo exatamente o que tem nos documentos. O que não tem no documento não se prova e é muito perigoso. Então, o PPP é um documento que vocês todos, né? Normalmente a pessoa do RH fala, porra, mas vou ter que fazer esse PPP novamente e tal. É melhor fazer certinho do que depois a gente ter problema, até com a Polícia Federal, porque é um órgão do governo, né? E também, quem assina o PPP é o dono da empresa, é o responsável jurídico da empresa. E ele pode perder os bens dele se as informações que ele prestar não forem verdadeiras. Então, a gente tem que ficar muito atento e eu também dou um conselho aos diretores das empresas. Quando for assinar um PPP, chame alguém que fez o PPP, faça algumas perguntas, verifique se aquelas informações realmente têm como ser provadas. Se não for provadas, não faça. É problema, tá? Mesmo porque no final do PPP está escrito assim, a responsabilidade das informações é de quem assina o documento e passível de ser punidas, né? Então, PPP, gente, cuidado, faça da melhor forma, com a exatidão das informações, tá bom? E, bom, finalizando essa tela aqui, a gente fala que o projeto contempla assessoria e acompanhamento das ações corretivas, né, a partir das análises ambientais do PGR, e também análise de risco de todas as atividades laborais da empresa, bem como as análises e propostas para atenuação e eliminação dos riscos observados, que é um pouco do que a gente já falou aqui, né? Eu acho que na tela seguinte, Antônio, por favor. Aqui a gente vai falar um pouco sobre assessoria e assistência técnica na defesa dos processos trabalhistas e perícias judiciais e auditorias do Ministério do Trabalho, que também contempla, né, esse projeto, mas tem uma questão aqui que é o ponto da elaboração das normas internas, norma regulamentadora da portaria... 3214. Isso mesmo. Poderia falar um pouquinho? Vamos lá, vamos falar sobre, então, a assessoria, primeiro, da defesa dos processos, né? Assim, Juliane, as empresas, a maior parte das empresas tem seu departamento jurídico externo, né? E esse departamento jurídico externo está aí para fazer análise dos processos, análise das multas, análise, enfim, da parte jurídica. E a gente encontra, assim, num processo trabalhista, foi nomeado o perito judicial, o perito do juiz, né? Fulano de tal. Puta, cara, eu conheço um perito, eu conheço um cara que trabalhou com nós há uns tempos, faz um precinho bem barato, tal. Complicado, Juliane, complicado. Por quê? Porque é a expertise que faz com que as informações que tem num processo seja questionada pelo departamento jurídico. Se a gente tem uma perícia que a gente fala do assistente, né, perito da assistência, né, a gente tem que realmente verificar tudo o que é preciso para que, de informações, para que o departamento jurídico esteja, assim, totalmente, com bastante munições para defender o processo, né? Agora, contratar um perito que não tem expertise naquele ramo, eu acho que é bastante complicado e fica bastante a desejar, às vezes até não oferecendo argumentos suficientes para a defesa do processo através do departamento jurídico. Então, às vezes, quem economiza de um lado pode gastar o dobro do outro, ok? E nós fazemos essa assistência, sim, né? A gente tem muitos concessionários daí da rede da Soban, que nós já atendemos, fornecendo o nosso trabalho de perito da assistência, ok? E a gente faz isso com tranquilidade, sem problema nenhum. Outra coisa, elaboração das ordens de serviço, isso está na NR1. Então, ordem de serviço, Juliana, é uma coisa
que durante as perícias, a gente pede essas ordens de serviço, porque muitas vezes os funcionários não têm conhecimento das suas obrigações, entendeu? E essas obrigações têm que ser para cada posto de trabalho. Então, eu tenho um funcionário que trabalha na limpeza de carcaça, trabalha na escariação, eu tenho 2 ordens de serviço. Lá está escrito o que ele deve e o que não deve fazer na escariação, e o que deve e o que não deve fazer na limpeza de carcaças. Então, isso tem que estar muito bem determinado, muito bem escrito, e ele, o funcionário, tem que assinar para que a gente tenha certeza que ele tinha conhecimento das operações que ele deveria fazer, daquilo que podia, daquilo que não podia fazer. Então, é um instrumento de defesa da empresa muito forte, muito forte. Por exemplo, se você recebe uma multa de passar no sinal vermelho, certo? Você tem que ter certeza que você recebeu as instruções para não passar no vermelho. E quais são as instruções? Quando você tira a CNH. Já está as instruções, né? Então, as ordens de serviço é um instrumento muito, muito importante para que a gente tenha no detalhe o que pode e o que não pode fazer, ok? Vamos lá. Alguma informação que possa trazer sobre a CIPA, né? A gente fala aqui sobre a elaboração do processo de eleição, as auditorias, os treinamentos. Veja, Juliane, a CIPA, na rede da SOBAN, né, dos associados, ela tem um mínimo de 20 funcionários, né? A CIPA está em vigor. A CIPA está em vigor. Mas já não é nem fiscalizada, nem auditada mais. Por quê? Porque a CIPA, por muito tempo, foi utilizada como forma de ações sindicais, né? Então, inicialmente, era uma colaboração muito importante junto aos funcionários, né? A reivindicação entre funcionários. Só que assim, ó, era misturado a coisa. Ó, CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Prevenção de acidentes. Aí o cara falava assim, mas a comida do restaurante não está boa. O que a CIPA tem que ver com isso? É prevenção de acidente? Não. O cartão ponto tem que ficar num lugar mais próximo. É prevenção de acidente isso? Não. Então, os sindicatos usavam a CIPA para outras finalidades. E até hoje usa. Tá? Então, na medida que a gente tem uma legislação que exige que seja introduzida a CIPA na empresa, nós temos que ver isso com detalhes, com um pouco mais de detalhes. E isso a gente faz pessoalmente. A gente tem coisas que a gente não é bom só pensar, né? Mas a gente faz pessoalmente, ok? O que mais? Um pouco sobre o trabalho das palestras educativas, né? Esse apoio todo que contempla. Ok. Existem palestras obrigatórias e palestras de melhoria de meio ambiente, melhoria de qualidade de vida, né? Então, vamos assim, o que a gente faz de obrigação? Né? Existe lá na NR6, né, no item 6.1 e ponto 2, a necessidade de se fazer treinamento, pelo menos uma vez ao ano, da utilização e higienização dos equipamentos de segurança, ok? Por quê? Porque aquilo que a gente pode, o funcionário pode entender que é colocar o protetor auricular, não é bem assim, não é bem assim. Tem uma forma, puxa a orelha, abre o canal auricular, coloca o equipamento dentro, o equipamento tem que estar higienizado. De que forma? Se higieniza desse modo. Não pode ter umidade, senão dá fungo no ouvido. Enfim, tem todo aí o aspecto do melhor uso e da higiene desses equipamentos e da guarda desses equipamentos. Por quê? EPI é um bem da empresa, sabia, Juliane? Não é do funcionário. O EPI é um bem da empresa. E o funcionário é obrigado a cuidar bem. Tá lá, está escrito, né, na legislação. Do mesmo modo que é obrigado
É obrigação da empresa fornecer de modo correto, e para aquilo que se destina, os EPIs, os funcionários também têm que a sua obrigação, que é manter a guarda, manter a limpeza, manter o acondicionamento, então tudo isso. Então, o EPI hoje, o cara fala assim, custa barato. Não, não custa barato. Custa barato se você souber utilizar e utilizar bem. Custa caro se você não der os treinamentos, e aí o cara vai lá na justiça e fala, EPI, o que é isso? Nunca ouvi falar. Derrubou a empresa, né? Então tem que estar anotado as quantidades que foram ofertadas, a assinatura, que data foi, né? Porque tudo isso aí faz parte da defesa num processo trabalhista. E mais, a saúde ocupacional, né? Uma pessoa surda não tem mais retorno, né? Perde aí a sua metade da sua vida, perde na surdez, né? Que não tem remédio para surdez, né? Enfim, é por aí que a gente vai. E o Nós meu falamos treinamento... falamos das Oi? palestras educativas, mas muito alinhada essa questão dos treinamentos, né? A importância dos treinamentos. Exatamente. A gente também faz o treinamento de brigadas de incêndio, né? Na verdade, acho que em poucas as concessionárias têm redes de hidrante, sprinkler, essas coisas, né? E a maior parte utiliza-se realmente os extintores, são os equipamentos portáteis mais utilizados. E aí também tem uma série de detalhes, porque como usa, aonde usa, né? Por exemplo, se tiver dando um curto-circuito na tomada da sua máquina de lavar roupa, né? Aí vai sair o foguinho e tal, aí você pega um balde de água e joga em cima. É isso que você faz? Juliane? Você joga o balde de água da tomada pegando fogo? Não, né? Não. Senão vai dar choque no você, cara. Pelo amor de Deus, né? Então tem todo esse aspecto que a gente tem que explicar. Quando usa e o que usa, né? E de que forma usa, né? Então, tudo isso a gente faz parte de um treinamento. Outro treinamento que a gente faz, importantíssimo, é direção defensiva. Muito importante. Por quê? Porque a gente tem um problema da rotina, da rotina. A gente sempre fez as coisas erradas e acha que estão certas, né? Então, a gente também tem um treinamento que dá uma beliscada nas pessoas, que fala sobre direção defensiva, tá? Então, isso também é uma qualidade de vida, né? Evita que a pessoa faça alguma coisa que vem a ser desgaste para ela mesma, até para o bolso dela mesma, ok? Mas... nós falamos muito sobre a elaboração desses documentos que são muito importantes, mas quando a gente fala de treinamento dessas palestras educativas, o quanto de impacto tem isso na questão, na relação de passivos trabalhistas, né? Na questão preventiva. Exatamente. Juliane, nós temos que pensar assim, ó. Nós não podemos dirigir olhando para o retrovisor. Nós não podemos levar nossa empresa olhando só aquilo que aconteceu no passado, ok? Nós temos que ser preventivo. Porque eu não sei, se alguém dirige olhando no retrovisor, puxa, vai ser uma surpresa para mim. Todo mundo dirige olhando para frente. E a prevenção é olhar para frente. Prevenir é prever antes, ok? Prever antes. E aí tem todo aquele conceito de acidentes e incidentes, né? Que a gente sempre tenta colocar na cabeça das pessoas. Isso é muito simples, que se a gente não tomar conta do incidente, vai virar acidente. Quando você fala assim para mim, a Mauri quase caí na escada, vai atrás que tem alguma coisa errada. Porque o próximo passo é você cair da escada. Entendeu? Então, é muito importante o retorno das informações da parte gerencial, da parte dos coordenadores, dos supervisores, dos encarregados. Isso é muito importante, porque o quase acidente, se não tomar providência, vai virar acidente com certeza, né? Então, a gente trabalha muito mostrando aquilo que é o quase, tá bom? Pode ir em frente, Antônio, Juliane. pode mudar a tela para a gente, por favor? A gente já está chegando aqui na última tela, que aí a gente já
finaliza essa parte de tudo que contempla o projeto, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a implantação desses projetos e também responder as dúvidas aqui do pessoal. Mas um dos temas também, dos itens, é em relação à destinação correta dos resíduos coletados. Ok. É uma preocupação que a gente tem no meio ambiente, né? Eu também sou gestor de meio ambiente, eu fiz doutoramento em gestão ambiental, então é um dos aspectos que a gente tem que ter bastante cuidado também, né? Então, um exemplo muito típico, né, que as pessoas fazem, a lata de cola, né, da cola, da aplicação na carcaça, né? Eu pego a lata e jogo fora. Não, por favor, pô, aquela lata não é só a lata, ela tem a cola que se transformou sólida dentro, então a lata é reciclável de um modo, só que se ela estiver junto com a crosta da cola, já não é mais só a lata, é a lata mais a crosta. Então as latas têm que ser limpas, exemplo que eu estou te dando, né? Tipo assim, o meu tambor de hexano, eu deixo ali guardado, quando alguém quiser para fazer uma churrasqueira, é só me pedir que eu dou de graça. Não é desse modo, não pode. Porque dentro do tambor de hexano, permanecem ainda os gases de hexano, que são muito mais perigosos. A hora que o cara coloca um maçarico, alguma coisa para cortar, tem uma explosão imensa. Então, os resíduos, né, do processo tem que ser muito bem tratado, muito bem pensado. Mesmo porque isso é cobrado pela CETESB, no caso de São Paulo, ou os órgãos ambientais são cobrados por isso, tá bom? Então tem que ser muito bem definido, muito bem estudado e definido. Uma observação. Passa aí o carroceiro e me retira o meu resíduo. Não pode. Tem que tudo ter a autorização do órgão ambiental, tá? Então, tem todas as prévias, todos os documentos que dão o destino final dos seus resíduos, tá bom? Não caia nessa, mas o cara da carroça é tão bonzinho. Quando der o problema, o bonzinho vai estar em casa e o empresário vai estar com a multa na mão para pagar, ok? Vamos em frente. Tem mais alguma consideração sobre a portaria 3214? Aí a gente fala um pouquinho das sinalizações de piso, layout, postos de trabalho. Eu acho que dá para ir para frente, são coisas assim, são enquadramentos que isso é do dia a dia, deixar a empresa no aspecto legal correto. Perfeito. Eu acho que a gente pode falar sobre a elaboração do cronograma físico, financeiro, a previsão de prazos, investimentos, acho que é bastante importante. Sim. Veja, esse cronograma físico-financeiro são tópicos, né? Precisamos melhorar a exaustão da cabine de cola. É um investimento, né? Então, não é que isso seja vou gastar uma fortuna para fazer. Não. Eu conheço muito bem as recapadoras, né? Nada é grandes investimentos, nada. Mas precisa, em alguns casos, precisa ter pelo menos algum tipo de atuação. Por exemplo, cabine de cola. Todas as instalações elétricas têm que ser à prova de explosão. É óbvio. Ok? Vou comprar uma luminária ali na lojinha da esquina para colocar dentro da cabine de cola. Não pode, gente. Não pode. Tem as normas, tem que ser tudo à prova de explosão. O motor, eu vou colocar um motorzinho VEG lá. Não é o mesmo motor da piscina. É um motor à prova de explosão. Tem que ser específico para isso, tá? E, então, essas atividades que a gente, normalmente a gente levanta e rapidamente a gente fala, o investimento é pouco, o investimento é assim, né? De modo que a gente elimina certos riscos desnecessários. Ok, bom, aí finalizando aqui, a gente fala sobre a auditoria, essa auditoria online. Então, tem todo o trabalho in loco que ele é feito, a gente vai avançar um pouquinho e falar disso, mas que contempla também toda essa parte de suporte online, consultas, esclarecimentos, toda a parte de atendimento remoto. Eu acho que finalizamos essa parte, Amaury. O Antônio vai colocar uma tela aqui, só para a gente ter um destaque, apesar de boa parte do pessoal ter conhecimento sobre e a consciência sobre a importância da segurança do trabalho, né? A gente falou sobre
diversos impactos, né, passivos trabalhistas, as questões de legalidade, né, tanto em relação até mesmo os processos BANDAG, mas a gente fala que segurança do trabalho ela não é um custo, né, é um investimento, né, em qualidade, estabilidade e crescimento. Porque quando a bronca vem grande, né? Falávamos disso umas horinhas atrás, a bronca nunca vem Exato. pequena, né? Não. Então, só comentando sobre essa importância desse trabalho, né? Então, evitar processos e custos inesperados que afetam diretamente. Saúde da empresa. Oi? Tá tudo certo aí, Juliane? Oi? Oi, Juliane? Oi? Voltou? Evitando Voltou? penalidades e opções nas atividades. Veja só, Juliane, o quanto que é importante a gente trabalhar com prevenção. Esse processo trabalhista de morte, né, de acidente com morte, né, que houve aqui em Joinville, e que inicialmente ficou lá nos 3,5 milhões de reais e a perda do funcionário, né? Sabe quanto seria o investimento para não acontecer isso? Faz ideia? R$ 100. R$ 100. R$ 100. Entende? Então, isso a gente tem que ficar muito atento. Olha o risco que a empresa está passando de ter um desembolso milionário por causa de R$ 100, né? Agora, o dono da empresa, às vezes, não tem conhecimento desses R$ 100. Tem que ter um especialista, tem que ter alguém que tem um olhar crítico e fala, não vamos deixar de gastar os R$ 100, porque na frente isso pode ser um gasto muito grande. Então, a gente sempre tem que pensar na frente, sempre tem que estar aí esperto. Ah, Mauri, mas você não está na concessionária o dia todo. Não estou na concessionária, mas eu vou pegar o encarregado da concessionária e falar para ele, filho, ó, tem isso, tem isso, tem isso. Por favor, corrija. E, se você tiver alguma dúvida, liga para mim. Quer ver uma coisa? Júnior, tá me ouvindo? Júnior? Sim, amor. Júnior já ouvindo, sim. Tá se ouvindo? Tá aqui. Estou sim. Tá lembrado das fotos que eu deixei para você? Estou sim, estou lembrado. Foi boa? Foi. Foi? Consertou? Quase tudo. Ó, que beleza. Tá vendo, Juliane? Mas já... Tá vendo? Por quê? A gente chama... Tinha um diretor na BANDAG chamado... Como é que é? O sueco lá. Tá, ele falava da miopia da rotina. Sabe o que é a miopia da rotina? Você está tão envolvido em outros problemas que você não consegue ver aquilo que é importante para que seja corrigido. Não é isso, Júnior? É isso mesmo, é verdade. São coisas pequenas. Houve algum grande investimento nas fotos que eu deixei para você? Não. Não. Só a maior parte é a conduta, o pessoal saber que ali não é local de deixar aquele objeto. Exatamente. Entendeu? Normalmente, Juliana, sabe como é que eu chamo os investimentos que a gente tem nas recapadoras, que a gente conhece a recapadora? Cuspe e giz. O que é isso? Conversa e escrever. Entendeu? Só resolve. Tá bom? Então, é desse modo que a gente tem que ver. Ninguém está ali para gastar dinheiro. A empresa está ali para ganhar dinheiro. Né? Mas a Mauri... Oi. É impressionante que nós não conseguimos enxergar isso, entendeu? Foi preciso que você apresentasse, olha, isso aqui não está certo por isso e tal. E, assim, a gente, estamos focados em recapar pneu, trazer o pneu para dentro da empresa e recapar o pneu. Então, a gente não... Muitas coisas passam que você não está ali observando, vendo, entendeu? Aí, isso aqui, olha só, rapaz, olha aqui o que a Mauri falou, olha só, tá lá, entendeu? Então, a gente
tendo a informação ali correta, a gente começa a corrigir isso aí, começa a cobrar. Exatamente. Você está entendendo? Feito, então. E o custo muito baixo, é um custo de, né? Muito baixo, assim, é muito bom, um espetáculo. Então tá bom. Deixa eu continuar aqui, Júnior. Obrigado a ajuda aí, obrigado. Vamos lá, Juliane. Até, Mauri, pegando essa fala do Júnior, né, por isso que a Soban, né, nós nos sensibilizamos em relação a isso, sabendo do dia a dia do empresário, focado no negócio, no sucesso em si do negócio, e essa questão de ter alguém com um olhar dedicado às práticas, né, algo que não está aos olhos do dia a dia do empresário. Então, pensando até na experiência que vocês têm aí, Júnior, que a gente veio conversando com a Mauri no desenvolvimento dessa parceria, né, de que forma que nós conseguiríamos atender toda a rede, todos os associados. Antônio, pode seguir a tela seguinte, por favor? Obrigado, Júnior. Ok, meu amigo. A gente vai trazer agora aqui sobre o objetivo desse projeto. Pode seguir, por favor, Antônio. Então, a proposta é atender todos os recapadores associados à Soban, com o propósito de unificar as informações diante das fiscalizações do Ministério do Trabalho e de processos trabalhistas, especialmente nos temas de insalubridade, periculosidade e ergonomia. Então, todo esse trabalho que a Mauri já desenvolve em campo. Pode seguir, Antônio. Os serviços oferecidos nós comentamos aqui, né, ao longo do bate-papo aqui a gente pôde falar. Eu acho que pode ir para a tela, Antônio, onde a gente fala sobre as regiões atendidas, porque durante esse tempo nós ficamos pensando de que forma, né, essa roteirização, como é que nós poderíamos atender todas as regiões do país. Então, nós desenvolvemos um roteiro, fizemos todo um mapeamento para que o Amauri consiga chegar em todas as reformadoras, do sul até o norte, né, chega ali pelo sul, vai subindo até chegar ao norte, a ideia é que a gente consiga atender o máximo possível de reformadores. Pode seguir, Antônio, na página seguinte. E aí a gente fala aqui um pouco na página seguinte sobre as modalidades, né? O que nós pensamos? Em duas modalidades. Então, uma modalidade de consultoria, que é uma modalidade para as empresas que querem o projeto do zero, né, com todos esses itens que nós pensamos aqui, que foi desenvolvido pelo Amauri. Esse projeto, Mauri, posso continuar aqui ou você fala? Continue e depois você complementa? Pode continuar, por favor. Você está mestre no assunto. Certo. Bom, então, pensamos um valor único de R$ 3.500, então esse que é o investimento. Mas tem um critério ali, porque dentro desse valor já contempla toda a parte de deslocamento aéreo, terrestre, hospedagem, alimentação, então todas as despesas, além do trabalho, nessa maestria toda do Amauri, executado dentro das reformadoras. Então esse valor é um valor único por reformador. O que compreende, né, nesse custo? Então, são 2 diárias presenciais, o Amauri vai estar dentro de cada reformadora durante 2 dias, então a gente estimou ali aproximadamente 12 horas de atendimento em loco, mais 12 meses, então tem aí, ainda dentro desse investimento, nós temos 12 meses de suporte remoto. O Amauri vai poder falar um pouquinho aí sobre o que seria esse suporte remoto, só para eles compreenderem, porque eu acho que na cabeça deles, né, pelo menos conversando com alguns aqui, já é assim, bom, são R$ 3.500 que você vai poder diluir ali pelos 12 meses para você chegar num valor e falar, bom, o negócio é bom, ou o negócio não é bom. Acho que é isso. Na verdade, Juliane, esse valor ele será diluído em 24 meses, né? Por quê? Porque a gente oferece o ano que está fazendo a documentação e todo o trabalho, e mais um ano, mais 12 meses de... Amauri, então vamos lá, porque a coisa ficou melhor ainda, né? Então, R$ 3.500 é verdade, dentro desse valor já contempla um ano do seu atendimento e mais 12 meses de forma remota. Então, são 24 meses. Isso, na verdade, a gente faz assim, ó. O PGR, normalmente, ele pode ser prorrogado por 24 meses. Por quê? Isso se não houver
alteração nos equipamentos, alteração nos processos, alteração de matéria-prima, ok? Então, a gente tem alguma coisa hoje e que se isso se mantém por 24 meses, segue o jogo, ok? Quando eu falo carga horária de 12 diárias presenciais, aproximadamente 12 horas de atendimento em loco, é o tempo que eu demoro para fazer tudo isso que já discutimos anteriormente, né? Também contando sempre com a ajuda do RH, no sentido de reunir as pessoas nesse período, né? E facilitando que a gente, em 12 horas, faz o atendimento da empresa. Ótimo. E aí, só uma consideração também, que existem os laudos laboratoriais, então esse custo é a parte, valor de R$500 por empresas. Quais seriam esses laudos, por favor, Amaury? Então, lembra que eu falei que a gente tem que fazer coleta e análise de fumo de poeira total? Então, um laudo da raspa, um laudo da escariação, né? E depois, quando a gente fala da cabine de cola, onde a gente tem os hidrocarbonetos e gases e vapores, a gente também faz uma coleta desse material para que seja determinado os limites de tolerância, se é possível ou não trabalhar nessas condições. Então, esses laudos não são eu que eu faço, eu só faço a coleta do material, o equipamento é da empresa, certo? E o laboratório, a recapadora paga diretamente para o laboratório, eu só facilito aí o entremeio, mas toda a negociação de pagamento, prazo e tal, é com o laboratório. Foge da minha área. Ok, não acho que ficou bastante claro, mas a gente ainda vai abrir aqui para as perguntas. E nós pensamos em uma outra modalidade para aquelas empresas que já possuem o trabalho de segurança, né, a segurança do trabalho nesse projeto implementado, mas gostariam de uma auditoria. Pode seguir a próxima tela, Antônio, por favor, para conferirem de fato se toda a documentação ela está em conformidade. Então, aí nós temos essa modalidade, que é a modalidade auditoria. Então, é uma auditoria online, com suporte de consultas, esclarecimentos, por e-mail, por telefone, se necessário, pode ter também uma visita presencial, mas aí é algo que cada reformador vai negociar direto com o Amaury, a ida dele até a reformadora, e da mesma forma, temos ali um valor que é um investimento de R$2.000. Então, esses R$2.000, como é que funciona, Amaury? Também tem essa prática dos 12 meses de suporte remoto? Exatamente. Então, isso aí, esses R$2.000, na verdade, é diluído em 24 meses, né? Também em 24 meses, perfeito. Sim. Deixa eu deixar claro assim, sabe, o Juliane, é de extrema importância que esses documentos, todos os documentos, PGR, LTK, laudo ergonômico, tudo seja de extrema confidencialidade. Não abra isso, por quê? Porque a gente não sabe na mão de quem vai pagar esses documentos e qual é a forma do uso desses documentos, ok? Eu já tive uma experiência que, mas como é que você obteve essa informação? O cara lá, quando foi fazer o ASO, o exame periódico, ele me falou e mostrou para mim tudo. Então, a gente tem que ter certeza que esses documentos estarão em boas mãos, né? Esses documentos, com certeza, eu sempre digo que o proprietário, o responsável legal da empresa é que tem que administrar isso de abrir ou não, né? Para quem a gente deve abrir, se for preciso? Olha, para os órgãos governamentais, né? Mas fora isso, o documento é da empresa. Não tem. O sindicato quer? Quem que é o sindicato? Não, negativo, né? A CIPA quer ver? Não, a gente já faz a divulgação das informações. Não, nada, né? Porque senão a gente vai ser surpreendido. A gente colocou um critério, né, aí pensando nos custos, se você puder voltar, Antônio, porque fica só também uma consideração aqui importante, na tela anterior, onde a gente fala da consultoria, que a gente precisa, tudo isso foi pensado nesse estudo das regionais,
Então, cada regional, a gente precisa que de 6 a 8 empresas tenham interesse para que, de fato, o Amaury consiga realizar toda a dúvida. Já surgiu uma pergunta aqui, Augusta. Ó, dona Augusta, vamos em frente. Tudo bom, gente? Amaury, primeiramente agradecer, né, aí a apresentação. Qual é o seu olhar sobre essas práticas de segurança do trabalho hoje na rede, no nosso negócio, no caso, né? Assim, você que faz suas andanças por aí e tal, nesse setor de recapadoras, como é que você avalia essa adesão dessa rede, né, desse pessoal, dessas empresas, nós que fazemos essas empresas, as regras de segurança do trabalho? Como é que o que você tem visto? Augusta, deixa eu falar uma coisa para você, Augusta. Em decorrência de tudo que a experiência que a gente já andou para o Brasil inteiro, todas as experiências que nós temos, experiências boas, experiências ruins, experiências muito ruins, como um acidente que houve aí numa determinada concessionária, que matou um pai de família, mandou muita gente para o hospital, e, enfim, a gente foi foi melhorando os procedimentos, entende como é que é? Então, por exemplo, eu com a minha esposa, nós fizemos um procedimento de borracharia, e a partir desse momento que nós colocamos na rede esses procedimentos de borracharia, zeramos os acidentes, zeramos, né? E até houve uma situação muito, muito interessante, né? Eu com a minha esposa, nós estávamos numa determinada recapadora e houve uma explosão, né, do pneu na infragem, né? E aí os proprietários saíram todos correndo, eu fiquei ali sentado, né? E aí, quando eles voltaram, eles disseram, graças a Deus, o pneu estava dentro da gaiola. Não é graças a Deus. Além de ser graças a Deus, a importância de ter a gaiola, né, de segurança, e a importância da conscientização de utilização e proibir enfiar pneu fora da gaiola, né? Se você me perguntar, mas nunca mais explodiu o pneu? Claro que sim, mas dentro da gaiola não acontece nada, né? Então, nesse aspecto que a gente fala assim, a expertise, né, que a gente tem num determinado ramo de atividade, faz com que a gente tenha detalhes que seja muito importante para que a empresa não corra o risco de pegar seu lucro e levar na frente de um juiz, né? É por aí. Mas eu vejo isso, hoje a gente tem uma qualidade, um nível de segurança nas recapadoras muito bom, mesmo porque tem algumas auditorias da Bristol Firestone, e que a gente também, na época, muito tempo atrás, nós que fizemos todos os checklist e tal, enfim, eu vejo como boa, mas sempre há o que melhorar. Certo, obrigada. Nada, estou à disposição. Obrigada, Augusta. Eu acho que cabe até uma fala aqui, que eu vinha conversando com a Amaury, da sugestão desse projeto, e aí nós trouxemos aqui, principalmente na questão de unificar informações. E quando a gente fala unificar informações, é que a gente traga um padrão para a nossa rede, né? Padronizar. E isso eu acho que a gente sai do holofote da Justiça do Trabalho. Quando você começa a ter uma rede integrada, padronizada, acho que a Amaury pode falar um pouquinho disso também. Mas essa aqui era uma das preocupações, né? Como a nossa rede, como é que a gente pode auxiliar a nossa rede a padronizar as informações, né, Amaury? Acho que isso também era um ponto de atenção, né? Sim, assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente tem um problema de precedência, essa é a verdade. Hoje, o Augusto, o Juliane, o que é que acontece? Hoje, as pessoas têm acesso muito fácil aos processos trabalhistas, qualquer tipo de processo, tá? Então, a precedência é uma coisa muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, o que acontece? Eles pedem prova emprestada do processo que foi vencido pelo reclamante.
A prova emprestada não tem como contestar, entende? É muito difícil você quebrar na frente de um juiz aquilo que já foi feito, já teve, já ocorreu, entende? Então, nós, né, um outro conselho que eu dou para a rede toda aí, para os associados, façam as informações iguais, não crie informações diferentes, porque a diferença vai punir todos, entende como é que é? A gente não pode, eu tenho uma situação que a gente está administrando, a pessoa que está me ouvindo sabe disso, né? Nós temos um precedente que nós estamos administrando, agora nós não podemos administrar tudo que é precedente, essa é a verdade, né? Então, as informações, como a Juliane falou, é muito importante que sejam iguais. Por favor, gente, eu não posso ter um laudo, um LTCAT, dizendo que os níveis de gases de hidrocarbonetos, que são o hexano, a cola, né? Seja diferente na rede toda, porque não é. Eu tenho avaliações da rede toda. Não é. Aí vem uma ação trabalhista com um precedente dizendo o nível de gases na empresa reclamada está acima do limite de ação, ou limite acima do limite, né, constante na NR15. E os outros? O que ela faz de diferente? Não, porra, não é assim. Eu tenho de todos. Eu já disse para vocês, o que mais me sufoca, às vezes, são as concessionárias da parte norte, por causa do calor, que a gente não consegue tirar o calor, né? Mas a gente tenta fazer alguma coisa para que aquilo que está acontecendo, né, esteja dentro dos limites de tolerância, de forma correta, incontestável, certo? E que a gente tenha planos de ação, né? Então, veja, o limite de tolerância de poeira total é 3 miligramas por metro cúbico de ar, né? 3 miligramas por metro cúbico de ar. Nós não encontramos isso em lugar nenhum, mas a gente continua fazendo as medições. Agora vem a concessionária lá da China, né? Vamos dizer que nós estamos na concessionária da China, com um resultado acima do limite de tolerância de 3 miligramas por metro cúbico de ar. O que vai suspeitar? E os outros? Se tem a mesma matéria-prima, o mesmo equipamento, o mesmo procedimento de construção, como é que fica isso? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, gente. Nós temos que ter padronização, sim, é importantíssimo. Até para a defesa da própria rede, até dos associados da SOBAN, ok? Nós não podemos ter precedentes. Pronto, vamos lá. Uma pergunta da Cláudia aqui no chat. Oi, Cláudia. Quais são os NR1 nas questões psicossomáticas, né? Falamos um pouquinho também antes. Nós esperávamos essa pergunta sobre a... Vou explicar para vocês. Eu já discuti esse assunto com vários médicos, né? Inclusive a Gisele também sabe disso, né, Gisele? Nós discutimos. A Gisele saiu, né? Acho que saiu. Bom, enfim. Estou aqui. Tá aí, Gisele? Sim, estou aqui. Como é que é o nome do nosso amigo médico aí? Doutor? Doutor Beato. Beato. Olha, se nem o doutor Beato consegue dizer quem está triste e quem está feliz, imagina uma norma regulamentadora que é um papel, né? Entendeu? É muito então, assim, né? Eu estou pegando esses exemplos para dizer o seguinte, foi uma jogada meio ruim do governo, né, do Ministério do Trabalho, e não teve, assim, ficou muito falho, não ficou legal, e eles já retiraram, tá? Então, a NR1, hoje que fala sobre os psicossomáticos, né, hoje está suspensa, e em 2026 deverá voltar à pauta, deverá ser melhor estudado, para que esse assunto seja melhor trabalhado. Então, até 2026, nós não temos esse tipo de compromisso, tá bom? Mas... Só contribuir, seu Marinho. Oi?
eu queria contribuir, ver se o senhor concorda. Concordo, vamos lá. E mesmo assim, eu acho que o senhor está 100% correto, faço a mesma leitura que o senhor, que foi a minha preocupação e a preocupação de dezenas de empresários da região aqui, não só no ramo da recapagem, do pneu, como Sim. em qualquer ramo, porque a CNR vale para todos, não vale só para nós, né? Obviamente, né? Uhum. E essa foi uma retórica que a gente bateu muito forte, porque ela está muito ligada a situações que não estão no domínio da empresa, né? Sim, Situações familiares, doenças, uma série de coisas que não precisa nem citar aqui, que todos sabem, né? E que nós não temos domínio nenhum no dia a dia do trabalho. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que é salutar algumas coisas e a gente, como sugestão, deixa aqui aos demais colegas, né, que estão assistindo, a gente aprimorou nosso canal de denúncia, a gente aprimorou alguns portais de aproximação com os nossos funcionários, sempre evitando que alguém diga que não tinha acesso ou qualquer coisa do tipo, né, no que tange também na NR1, que não são só os problemas psicossomáticos, e também os preconceitos, as situações de bullying, e essas coisas todas, né, que não tem mais como fugir nesse mundo louco que nós estamos vivendo, né, de descontrole humano. Sim. Que a gente precisa ter alguns cuidados, né, e gatilhos, do ponto de vista de preocupação, que eu acho que foram válidos, né, e que não deveriam ser perdidos. Boa tarde a todos, boa tarde, nosso mestre Mauri. Deu para entender, boa tarde, sim. Gilson, tudo bem? Tudo tranquilo, amigo. Deu para entender, sim. Um abraço para você. Obrigado. Esse é um ponto que a gente vem trabalhando muito, né, que é a questão dos EPIs, do gerenciamento, do controle e da documentação, né, porque quando tem uma perícia, dificilmente você sai dela sem que tenha algum ponto de fragilidade, né, dentro do processo produtivo da gente. E esse é um caso bem clássico, né? A gente tem uma perícia antiga que o colaborador trouxe acostada no processo como prova, né? Só que, posteriormente a essa, nós temos uma nova. E aí é onde a gente está trabalhando para demonstrar que aquela situação passada não é mais fato presente, né? Então, esse é um ponto que a gente vem trabalhando. Você tem toda a razão, Gilson. Você tem toda a razão. É exatamente isso. É a expertise do defensor, né, da ação, que seria o advogado, né, no sentido de fazer que essas informações que eram passadas sejam reproduzidas na atualidade. Mesmo porque é um processo de... E é sempre muito bom poder conversar toda a bagagem, todo o conhecimento, toda a experiência, acho que é um privilégio aqui para todos nós. Então, nosso agradecimento em nome de toda a SOBAN, todos os associados, obrigada mais uma vez, torcendo para que tudo dê certo, torcendo para que todos tenham interesse no projeto, mas pensando no unificado da nossa rede, né? Eu acho que é um bem para todos. Perfeito, Juliana, eu agradeço muito, desejo uma boa tarde, bom